lerei os 13 versos, irmãos, que é uma composição muito excelente essa leitura, para que então entendamos a mensagem. Eu faço uma leitura aqui na Almeida Revista e Corrigida, e na epígrafe do texto, neste texto diz a suprema excelência do amor. 9 vezes nós vamos ler a palavra amor nesses 13 versos. Isso é para ser ressaltado e interessante. Verso 1, Paulo afirma: ainda que eu falasse as línguas dos homens, que fala das línguas idiomáticas, não é? E ele externa dizendo, e dos anjos. Isso está ligado bem à questão da cultura grega, que alguns diziam falá-la. E aí Paulo então, para externar a supremacia do amor, ele vai dizer: se eu falasse todos os idiomas, inclusive a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom, e aqui ele começa a elencar alguns dons que vem no capítulo anterior, como o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, e aí mais um dom e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, um outro dom, de maneira tal que aí ele externa um outro dom que é de maravilhas, transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, pelo contrário, ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, olha que coisa linda, irmãos, havendo profecia, ou seja, porque nós temos a profecia, aí o que acontece? As profecias serão aniquiladas por causa do amor. Havendo línguas, elas cessarão mediante o amor. Havendo ciência, toda ela desaparecerá perto do amor. Porque em parte nós conhecemos, ou seja, tudo isso, a profecia, as línguas, a ciência, e em parte do que nós conhecemos, nós a falamos. Mas quando vier o que é perfeito, ele está falando do tempo vindouro, do futuro, do estado eterno com Deus. Então, tudo isso que nós conhecemos e em parte nós profetizamos, isso será aniquilado. Olha que lindo. E o verso de número 11, ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13 último: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Você pode dizer um amém? Amém. Eu quero colocar um tema nesta mensagem. O tema para ela é o amor e sua relevância. E quando nós lemos esta carta do apóstolo São Paulo aos irmãos coríntios, escrita por volta do ano 55 da era cristã, Paulo usa para doutrinar aquela igreja.
Diga-se de passagem que esta que lemos como primeira, não é a primeira, porque lemos que ele escrevendo ela dizendo, já por carta vos escrevi, ou seja, ele já havia mandado uma outra carta, que não sabemos onde foi parar, mas fato é que esta já é uma outra carta, que para nós aqui aparece como primeira, e depois Paulo escreve ainda uma outra. Isso dá-nos a entender que a igreja na cidade de Corinto, na cidade da Grécia, deu muito trabalho a Paulo. E esse trabalho que deu a Paulo, ele vai responder questionamentos, ele vai ensiná-los, ele vai exortá-los, encorajando-os, motivando-os a seguirem na lida cristã como de fato um cristão deve seguir. Mas há 4 capítulos aqui nesta carta que estes são específicos, esses 4 capítulos, e Paulo usa-os com uma veemência para falar a respeito da liturgia do culto. E estes são os capítulos 11, 12, 13 e 14, onde nós aqui lemos, ou seja, o 13 imbuído dentro desses 4 capítulos, e ele vai escrever para falar sobre a ordem no culto, o comportamento das mulheres mediante uma sociedade depravada sexualmente, que inclusive existiam lá as profetisas cultuais no templo da deusa Artemis, não é? Da deusa Diana, dos Efésios, e que aqui colocado para fazerem e praticarem cultos e ritos sexualmente falando dentro do próprio templo, eram as chamadas profetisas cultuais. E Paulo escreve para falar a respeito da celebração da ceia, como temos no capítulo 11, ele vai falar dos dons espirituais, no capítulo 12, no capítulo 14, ele vai falar sobre a superioridade da profecia, e ali a profecia é literalmente a exposição bíblica, perto daquilo que era a valorização do falar em línguas idiomáticas, que eles tanto preservavam e gostavam, e que era algo espetacular para eles, não é? Chamado dos dons espetaculares. E Paulo então usa esses 4 capítulos para balizá-los a respeito do que era um culto com ordem e decência. Então, quando nós queremos ver aquilo que é um culto ordeiro, é lermos o capítulo 11, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Tudo isso aqui era e continua sendo, irmãos, de suma importância para a ocorrência de um culto que nós chamamos de um culto pentecostal, com ordem e decência. Mas o apóstolo São Paulo, ele quer que os irmãos coríntios entendam que existe uma relevância, há uma supremacia, há algo que é bom, mas que pode ser ainda melhor. E Paulo entende isso por uma revelação de Deus, e que, glórias a Deus, Paulo não sonega de escrever a eles e a nós. E Paulo, ele vai falar, olha, há o amor, que é algo extremamente superior a todos estes dons que eu acabo de escrever, de elencar, e de toda essa liturgia que nós temos e que é boa e que precisa existir. Mas se nós não amarmos, nada disso será válido. Se nós falarmos em línguas, inclusive eu costumo dizer que o dom de línguas é um dom espiritual, mas manter a língua dentro da boca é um fruto do Espírito, e que é muitíssimo mais relevante, porque é bom nós termos um culto onde a manifestação de Deus aqui, mas muito melhor é nós sairmos daqui e levarmos a presença para o nosso cotidiano. É muito bom nós pregarmos aqui
é muito bom cantarmos, é muito bom estarmos reunidos numa celebração como esta, mas melhor do que tudo isso é exercitarmos no nosso cotidiano aquilo que é a explicitude do cartão de visita do cristão, que é a amabilidade. E diga-se de passagem, irmãos, que amor, ele pode ser sim colocado e tido como um sentimento, mas além do sentimento, ele é uma escolha. Porque quem escolhe amar ou odiar é principalmente eu. Terminantemente, quem escolhe amar sou eu. Então, antes dele ser um sentimento, ele é uma escolha. E Paulo está dizendo: eu posso escolher os dons e posso desprezar o amor. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 7, no seu sermão da montanha, ele chegou a dizer que muitas pessoas chegarão diante dele e dirão: Senhor, mas nós fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. E quando eu coloco isso é expulsar demônios, sinais, prodígios, maravilhas. E pode-se colocar aí: olha, eu tive dons e usei-os. E o Senhor vai dizer: o que é que eu tenho com isso? Porque eu dou dons e dou dons sem arrependimento, e dons é presentes para vocês usarem. E isso tudo para a elevação da igreja. Só que há algo maior. Há um relacionamento comigo, e ele começa a partir daquilo que é o amor. Porque se você amar, você vai cumprir toda a lei e os profetas, e você vai viver em paz. A questão é que Paulo coloca isso aqui, irmãos, de uma forma tão graciosa, que ele está dizendo assim: tudo que eu vos disse é maravilhoso, mas há ainda alguma coisa que é maravilhosíssimo. Há um caminho mais excelente. Nós aqui, isso Paulo falando, eu imagino e parafraseio, na Grécia, berço da filosofia, berço daquilo que é a ciência da oratória, do discurso, nós que conhecemos muita coisa e queremos explicitá-la pela fala, temos, e é muito bom, mas eu quero dizer para vocês que existe uma maturidade cristã que é atingida quando nós nos submetemos a Deus e o amamos acima de todas as coisas. E quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas e amamos subsequentemente o nosso irmão, nós cumprimos toda a lei, e com Deus nós estamos abençoados e somos por Ele abençoados para a glória e louvor do seu eterno nome. Paulo, ele chega a dizer aos Romanos, no capítulo de número 13, verso de número 8: a ninguém vocês devam nada, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Paulo está dizendo: não deva nada, mas o amor você está sempre devendo. Deva, ame e escolha amar, não escolha odiar. Tenha a amabilidade como algo que você carrega consigo mesmo. E essa verdade, irmãos, e essa matéria é algo tão interessante que quando eu estava lendo sobre isso e procurando algumas coisas a respeito do assunto, eu estava pensando a respeito de como é fácil nós termos um preconceito e a partir desse preconceito nós odiarmos alguém, termos o que se chama de ranço de alguém. Se você é bem falado por aí, é muito fácil de alguém te amar. Se você é mal falado, é muito fácil de alguém também te odiar. Agora, é bem verdade que há quem prefira tirar suas conclusões, que é o mais correto. Só que só faz isso quem atinge uma certa maturidade, dizendo: olha, eu prefiro me relacionar e tomar as minhas conclusões. Amor se escolhe. Inclusive, há pessoas que não merecem ser amadas, e aqui eu coloco aspas,
mas mesmo assim eu resolvo amar. Nem todas as pessoas são fáceis de lidar, mas quando eu leio a Bíblia, o Senhor está dizendo, não é para você preterir um ao outro, é para você amar, e acabou. Inclusive, quando eu escolho amar, antes de escolher amar, eu já tenho que escolher perdoar. E eu já vou perdoando antes mesmo que haja uma ofensa. Então alguém já pecou, já está perdoado em nome de Jesus, porque eu resolvi amar. Eu não quero carregar nada no meu coração que não seja amor. Então, antes de qualquer tipo de dom, antes de qualquer exercício em termos de alguma coisa que possamos fazer para Deus aqui, irmãos, escolham amar, porque o amor tudo suporta, o amor tudo pode, o amor tudo entende, o amor verdadeiramente ele compreende aquilo que é incompreensível. O amor, ele nos leva para uma esfera de maturidade cristã que transcende qualquer outra coisa. Quem ama, irmãos, sofre menos. Quem ama vive menos estressado. Quem ama vive menos problemático. Quem ama vive menos cheio de tantas outras coisas, porque amar faz bem. Amar está ligado a Deus. Amar está ligado ao cristianismo. Amar está ligado à obra redentora de Cristo para conosco. Aliás, se Ele não nos amasse, nós não estaríamos aqui. Essa é uma grande verdade. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo de número 3, verso 18, ele vai dizer, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe o que João está dizendo aqui, depois de ter aprendido tanto com o Senhor? Não adianta falar se você não vive. A verdade da sua boca precisa ser a mesma da sua vida. Aliás, o que nós falamos, fala tão baixo que as pessoas não conseguem ouvir perto daquilo que é a nossa vida. E quando nós vivemos a amabilidade, irmãos, isso é percebido de longe. É possível perceber alguém que ama de longe. Ou seja, quem exercita, quem explicita a amabilidade é visto. E nós precisamos de entender isto. Paulo, quando ele coloca essa questão de verdade que transcende, que é o amor, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo de número 5, verso 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E o primeiro gomo desse fruto é amor. Paulo encabeça ao dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade. Mas antes de tudo ele está dizendo assim, tem que começar pela amabilidade. Irmãos, isso é tão excepcional que Paulo está dizendo aos coríntios uma verdade que é, Deus deu-nos os 9 dons, dons espirituais, para que a igreja de fato seja aumentada, elevada, que ela seja acrescentada. Só que Paulo, quando coloca todos esses dons, e aí ele termina o capítulo 12 e começa o 13, ele diz assim, porém eu vou levá-los a um caminho mais excelente. Paulo está dizendo assim, irmãos, parafraseando, tudo isso é brinquedo para nós perto daquilo que é esta coisa tão séria, que é o amor. E quando eu uso aqui brinquedo, irmãos, é claro que eu não estou desdenhando os dons, muito pelo contrário, mas é porque Paulo está dizendo, isso tudo é muito bom, isso tudo quem nos deu foi Deus, isso tudo é para crescimento da igreja, isso tudo é para que estes dons sejam repartidos entre nós, e um tendo salmo, outro tendo hino, outro tendo cânticos espirituais, um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, haja uma composição e nós sejamos abençoados e edificados em Cristo. Mas Paulo está escrevendo para essa igreja que tem todos os dons, mas é uma igreja imatura, é uma igreja ainda de meninos. Paulo disse, eu não pude dizer a vocês algo como a cristãos maduros, porque vocês são carnais, vocês estão vivendo e se divertindo com estes dons,
e estão se mostrando para este mundo que é o berço da filosofia, a Grécia, mas vocês não estão tendo aquilo que é o teor do Evangelho, porque eles não estão se convertendo como deveriam. É como se Paulo estivesse dizendo assim, lá na igreja em Jerusalém, quando ela começa, os irmãos caíram na graça do povo. A igreja crescia vertiginosamente, ela crescia todos os dias, porque cada dia o Senhor acrescentava a ela números de salvos, porque eles caíam na graça, eles tinham a simpatia do povo, eles tinham tudo em comum, o que era de um era do outro, eles amavam, repartiam, e tudo que um tinha, o outro tinha. Sabe o que acontecia? A igreja só ia crescendo, crescendo, crescendo. Eles falavam e viam a manifestação de Deus, eles pregavam, eram usados, irmãos, de forma que eles nem mesmo sabiam que estavam falando em outros idiomas. Mas sabe o que acontece? Quando eles literalmente ouviram Paulo dizer que eles precisavam da palavra de Deus e que precisavam da amabilidade mais do que qualquer outro dom, eles disseram, isso está aqui na paráfrase, nós não conseguimos, Paulo, é algo que nós não entendemos, é algo que nós não compreendemos. Aí Paulo, no capítulo de número 13, verso de número 11, ele vai concluir uma questão muito interessante, dizendo assim, olha, quando eu era criança, eu falava como uma criança, eu pensava como uma criança, eu raciocinava como uma criança, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei de lado as coisas de uma criança. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Ele está dizendo assim, olha, eu era um menino e eu falava como tal, eu pensava como tal, eu raciocinava como tal. Paulo está dizendo para eles, nós como homens meramente aqui, temos essa esfera de falar, de pensar e de raciocinar. Mas quando nós deixamos de ser criança e atingimos uma maturidade, Paulo está dizendo, eu cheguei a ser homem e eu entendi em Cristo que tudo isso vai ficar aqui, porque o que há de mais excelente o Senhor tem preparado para nós. E como na leitura falamos, ele está dizendo assim, olha, tudo isso nós temos e vai ficar. Há algo de mais excelente que está por vir. Ele vai dizer, eu deixei todas as coisas de criança. Irmãos, essa noite, essa palavra para nós é, ou nós deixamos aquilo que é de criança e atinjamos a maturidade cristã. Quando Paulo fala sobre perfeição, ele fala de maturidade, ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Temos, conquistamos, mas tudo isso irá ficar. Nós temos que entender que a igreja está vivendo em pleno século 21 da pós-modernidade, mundo globalizado, onde temos de tudo tão perto, tão próximo, e tudo agora nós podemos. Porque existiu um tempo que quando falávamos de crente, todos os crentes eram feios, pobres e moravam longe. Hoje os crentes é bonito, rico e mora perto. Está tudo maravilhoso, tudo ao alcance das mãos. Quantos doutores dentro da igreja? Quantas formações dentro da igreja? Quantos poliglotas dentro da igreja? Quantas altas posições nós temos dentro da igreja? Só que nós vamos atingindo e nós vamos ficando tão perto dessas coisas e gostando dessas coisas. E Paulo dizendo para os irmãos coríntios e para nós hoje aqui, quando essas coisas de menino for deixada como de fato homens que nós atingimos a maturidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar as coisas de criança. As coisas de criança era quando nós éramos crianças. Paulo está dizendo, os dons todos são maravilhosos, mas atinjamos agora essa maturidade tão transcendental, que é verdadeiramente a amabilidade. Irmãos, e mais do que essa amabilidade, isso é colocado pelo próprio Cristo, quando ele está escrevendo aos discípulos em João capítulo de número 13, escrevendo, não falando, né? Ele vai lavar os pés dos discípulos, e ali ele vai falar sobre o novo mandamento que é dado. E ele disse, um novo mandamento
eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O próprio Senhor Jesus está dizendo, é um novo mandamento. Mas como novo? Ou seja, esse aqui eu vou encerrar tudo aqui para nele. Irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, encontramos lá 613 leis. Lei moral, lei civil, lei cerimonial. O homem tinha que cumprir e não cumpria cabalmente, nem perto. Só que aí nós vamos encontrar Jesus falando com fariseus, com saduceus, com escreventes da lei, lá em Mateus 22, quando ele vai falar sobre o grande mandamento. Um deles vai dizer, Senhor, me fala aí qual que é o grande mandamento da lei. Capítulo 22 de Mateus, verso número 37, Jesus diz assim, olha, vocês amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou encerrar 613 leis em apenas com 2 parágrafos. A questão é que Jesus não veio abrogar a lei, ele não veio para suprimi-la, mas ele veio cumpri-la, e ele cumpriu. E ele cumpriu tão veementemente que ele deixou esse texto áureo para nós. E quando ele deixa esse texto áureo, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim, eu vou ver se vocês conseguem fazer apenas amem. Vocês dão conta de fazer isso? Amar. Mas não é amar de qualquer maneira, é amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de intelecto, ele está falando de sede de entendimento, sentimento, pensamento, vontade. Ele está dizendo, se você amar de todo o teu coração, não é parcialmente, não é 50, não é meio a meio, não é 90% e nem 99%. É você se entregar de corpo, alma e espírito, pensamento, vontade, razão, emoção. Se você me amar, sem reservas, você vai ver que todas essas outras leis, que todos os dons, que todas as coisas, irmãos, olha, não passarão de falácias se você me amar. Agora, se você me amar de todo o seu entendimento, coração, pensamento, vocês vão ver como que vocês transcenderão e as outras coisas não serão obstáculo para vocês. Irmãos, quem ama, vive de fato mais abençoadamente. É claro que, como já disse e repito, a igreja de Corinto estava longe disso. Paulo escreve, isso é perceptível. Eles estão querendo aquilo que faz sucesso. Nós temos os dons, então vamos usá-los, principalmente os espetaculares, dons de maravilhas, dons de poder, dons da fé. Irmãos, tudo isso é maravilhoso, é lindo. Eu estava dizendo essa semana para uma pessoa, e nós conversando, pastor Carlos, e ela falando a respeito de homem de Deus. Homem de Deus. E eu falei, o que é ser homem de Deus? Qual que é a conotação para você de homem de Deus? Pastor, você ouviu tal pessoa assim, sabe como Deus usa? Eu falei, isso não é parâmetro para você dizer que essa pessoa é homem de Deus. Nunca foi. Mas pastor, é visível. Eu digo, mas não é. Isso pode ser a pontinha do iceberg. Isso pode ser a pontinha de uma vida. Quer conhecer verdadeiramente quem Ele é? É a sua segunda, é a sua terça, é a sua quarta, é a sua quinta,
é um ano tal, é o seguinte, é o subsequente, é o outro, é uma dezena de anos, é 20 anos, é 30 anos. É alguém dizendo: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou vivendo. Eu vim para mais uma ceia, eu não arredo o pé. Eu não estou nem me importando com o que vem e quem vai. Se o governo é de esquerda ou de direita, se vem pastor A, pastor B, se vem a situação A ou situação B, eu estou caminhando para Jerusalém, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, amando a todos igualitariamente e vivendo aquilo que é a verdade de Cristo, até porque Cristo nos ensinou isto. E eu quero viver o amor do Senhor. Nisso nós conheceremos quem é e quem não é, em o nome de Jesus. Eu encerro essa mensagem dizendo que é um texto áureo, que é João 3,16. E que nesse texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, o próprio Senhor Jesus falando a Nicodemos, olha só, irmãos, a um doutor da lei, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo. Ele não amou parcialmente, ele não amou distintivamente, mas de forma indistinta, amou a todos. Ele não amou de forma paulatina, não. Ele amou o mundo de tal, imensuravelmente. Irmãos, a igreja é uma grande casa de recuperação. Aqui está cheio de ex. E se tem um ex que nós todos somos, é ex-condenados. Se não fosse o amor de Cristo, nós todos no banco de réu, o próprio Deus como juiz, com o martelo na mão para bater a sentença e dizer: está condenado. Mas na eternidade, antes da fundação do mundo, como disse João em Apocalipse 13:8, o Cordeiro de Deus foi morto. Na primeira convenção que houve, só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas eles vão pecar. Mas Jesus disse: eu quero falar. Antes que eles pequem, e antes que nós digamos haja luz, eu preciso dizer haja cruz. Eu vou me humanizar. Eu vou amar o mundo de tal maneira. Eu vou descer para ir para o madeiro. Eu vou amá-los até o fim. Eles pecarão e não se recuperarão, mas eu vou descer e vou dar a minha vida por esta humanidade perdida. Como diz o louvor: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. Olha para você, querido, de ex-condenado a alguém tão bem arrumado, penteado, cheiroso, e que vai cercar a mesa do Senhor, e que vai dizer: Maranata, Senhor, eu gostaria de ir após essa, porque é o meu desejo, pastor Carlos, é que não houvesse a ceia do mês que vem. Aleluia. E não é porque eu não amo o que eu tenho, mas é que eu amo mais a vida futura. Porque a cada dia que se passa, por melhor que você esteja, irmão, tudo aqui é passageiro. A vida passa, mas quem espera em Cristo e quem vive amando, vai viver sem dificuldade de chegar no céu. Aleluia, porque viver em Cristo é viver uma vida de abnegação, de amabilidade, para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É Paulo dizendo: eu pensava como menino, mas atingi a maturidade humana de um homem, e agora entendi que eu rasgo as minhas credenciais, espero na vida futura, amando e perdoando, para que Ele possa ser verdadeiramente Senhor e Senhor na minha vida.
Você recebe essa palavra, querida, em nome de Jesus. Os dons é bom, mas amar é melhor. Muito obrigado, pastor. Deus em Cristo te abençoe. Posso orar? Com a anuência do insigne pastor Carlos, coloquemos-nos em pés. Aleluia. Aleluia. Irmãos, em aula de química, nós aprendemos que para se criar uma molécula é preciso colocar lá átomos, não é? Átomos. E depois vai se colocando outros elementos como clorito, cloreto, clorato. Só que não pode colocar muito para a molécula não colapsar. Só que aí coloca-se um pouco de perclorato, permanganato, peróxido. E é interessante que esse prefixo per está falando de algo a mais. Então pode-se pôr o clorito, mas pode-se colocar o perclorato, permanganato. É interessante que quem quer uma coisa feita, quer coisa feita, mas há quem queira uma coisa perfeita. O per é o grau superlativo. Há quem fique, mas há quem permaneça. Há quem goste de algo feito, mas há quem goste do perfeito. Quando nós amamos, escute isso aqui, amamos, e alguém que nós estamos amando não tem jeito, sabe, aquele não tem jeito, sabe qual que é o grau do superlativo do amor? O perdão. Para não colapsar, perdoe. Jesus nos ama. E talvez alguém ainda hoje cometeu um pecado tão terrível e disse: Senhor, mas eu não sou digno, inclusive, de estar diante do Senhor. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando lemos Paulo escrevendo essa carta, ele vai dizer assim: você já fez a sua introspecção, você sabe que você não é digno. Pronto, vinde, participe. Porque a ceia não é para dignos, é para indignos, que recebeu o perdão de Deus e que está quebrantado e arrependido. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando e sendo abençoados pelo Senhor. Pedimos a tua alegria, pedimos a tua bênção, pedimos o teu amor, o teu perdão de forma continuada entre nós e sobre nós. Senhor, nos ajude a continuar olhando para ti, crendo que existe um caminho mais excelente, que é o amor do Senhor derramado sobre nós, o ágape de Deus, o amor sacrificial, o amor que não olha as diferenças, o amor que ele faz verdadeiramente valer a palavra em toda a sua essência. Oh Espírito Santo, nós iremos cercar a tua mesa. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua glória, pedimos a tua unção. Perdoe-nos, ajude-nos, faça estar mais próximos de ti. Esse é o desejo do nosso coração. E todos aqueles que concordam com essa oração, digam amém. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.